Se quiser colocar o fundo musical, pode ficar à vontade, tá bom? Glória a Deus. O crente pentecostal gosta de fundo. Gosta. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, nós sabemos e entendemos o tamanho da intimidade e da profundidade que João, esse apóstolo que escrevera e deixara anunciada esta passagem, ele tinha com o Senhor Jesus. João, ele é o único que relata esta passagem. Ele é o único que relata este texto. A saber, a visão de João era um pouco diferente dos demais. Os outros três evangelhos que nós conhecemos como sinóticos, que olham para ou têm a mesma ótica acerca de Cristo, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são bem parecidos. Cada um vai defender um ponto de vista, cada um vai defender uma visão. Lucas se preocupa de uma forma bem metódica em apresentar a Cristo, a ponto que Mateus se preocupa em apresentar Cristo como um judeu. Ele já começa o seu evangelho expondo a árvore genealógica. Marcos é como se fosse uma carta, uma defesa de Cristo diante da corte romana. Mas João não, ele não tem essa preocupação. João, talvez, e exatamente por ter essa intimidade com Cristo, por ser aquele discípulo que repousava a cabeça no seu colo, no seu ombro, e quando estava na ceia, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E a sua preocupação não é mostrar Cristo como um cidadão judeu. A sua preocupação não é defender Cristo em uma corte romana. A sua preocupação não é mostrar de uma forma metódica o Evangelho, mas a preocupação de João agora é apresentar Cristo como o Filho de Deus, o próprio Deus, que desceu a essa terra. Cada passagem de João foi colocada com um propósito. Em cada passagem, em cada texto, em cada milagre que João ele expõe no seu livro, traz uma história. E nesse texto, especificamente falando do capítulo 5, a história que João nos traz nesta noite é maravilhosa. É uma história que contém algumas informações. Dentro dessa história nós temos a informação que havia uma festa em Jerusalém. Dentro dessa história nós temos a informação que Jerusalém agora está dividida. De um lado, os judeus celebram essa festa. Se tem uma coisa que os judeus gostavam era de festa. No capítulo 23 do livro de Levítico, relata ali as suas festas, 7 festas. Não se sabe, eu não sei qual delas um judeu gosta mais, ou se apresenta mais, mas todas elas são importantes. O detalhe é que havia uma festa em Jerusalém. E ao mesmo tempo que havia festa, o autor João ele traz algo interessante. Como eu disse, esse texto tem algumas informações que nos chamam a atenção nessa noite. Ele já nos informa dessa festa e ao mesmo tempo ele nos informa que alguns metros de distância do templo de Jerusalém existia um lugar, mais precisamente um tanque chamado de Betesda. Esse tanque ele concentrava uma grande multidão. Que multidão era essa? Uma multidão diferente das que estavam lá em cima no templo. Lá em cima no templo havia uma multidão de judeus, homens que se consideravam homens de Deus, e de fato eram.
homens que se consideravam justos, santos, homens que se vestiam com as suas vestes e saíam pelas praças fazendo as suas orações e as suas vestimentas, na sua roupa, na sua veste. O povo já olhava para esses homens, sacerdotes, judeus, e todas as vezes que eles olhavam para eles, talvez eles se diziam ou se sentiam ainda mais inferiores, porque uma multidão de enfermos estava nesse tanque, enquanto a multidão, digamos assim, especial, ou que se achava especial, estava dentro do templo. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, algumas coisas nos chamam a atenção nesta passagem. Uma delas é que no meio destes homens que estavam dentro do tanque, pastor Eva, existia um que estava há quase 40 anos ali. Existia um homem que há quase 40 anos estava naquela situação, deitado em sua cama. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, Jesus no seu ministério, ele tinha nessa passagem aqui, dos seus 30 aos seus 32 anos de idade, para 33, nós sabemos que o seu ministério durou 3 anos e meio. Ou seja, quando Jesus, ele encarnou nesta terra, ele foi gerado nesta terra, no ventre daquela virgem, aquele homem já estava nessa situação há alguns anos, há quase 5 anos ou 5. Jesus, como judeu e filho de judeu, anualmente eles iam ao templo, não uma, não duas, mas algumas vezes. E eu tenho a certeza absoluta que todas as vezes que Jesus passava ali, enquanto ainda criança, ele via aquela multidão. E todos os anos ele via, talvez, que ali existia aquele homem. O detalhe é, aqui eu já quero abrir um parênteses para fazer uma aplicação para você nessa noite. Eu não sei qual é a condição, qual é a situação que o senhor e a senhora se encontram aqui nessa noite. Eu não sei, jovem, qual é a situação, ou a adversidade, ou a provação que você está enfrentando. Mas talvez você chegou a dizer, parece que o Senhor não está me vendo, pastor Everton. Pastor Everton, olha a minha situação. Eu estou clamando por uma restauração. Eu estou clamando por um milagre. Eu estou clamando por uma libertação, pastor Everton. E o pastor Everton diz, calma, irmão, calma. Porque nesse texto relata exatamente o que está acontecendo, irmãos. Enquanto aquele homem está naquela situação, Jesus está vendo ele, mas ainda não é chegado a hora, ainda não é chegado o momento. Salomão, no auge da sua sabedoria, um homem já cansado, cheio de dias, perto da morte, após experimentar várias idas e vindas, e entendendo um pouco da vida, ele escreve no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que para Deus há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! Oh, glória! 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 Eu quero te dizer nesta noite, como um porta-voz de Deus, eu vim da cidade de Itapira com o coração aí dentro do carro, para te trazer uma palavra nesta noite. Jesus está te vendo nesta situação, e na hora certa, Ele vai entrar com a providência. Oh, glória a Deus! Aleluia! A passagem nos diz que
Agora Jesus está indo de novo para Jerusalém. Mas o seu propósito agora não é a festa como um judeu. Eles estão indo para um outro cenário. Enquanto muitos sobem para o templo, Jesus agora vai para o tanque. Ele vai para o tanque. Porque aquela multidão que ali estava, eles não estavam ali à toa. Haviam dito um conto ou uma crença, e o versículo 4 diz na nossa Bíblia que um anjo descia de certo tempo e agitava as águas, e eles criam nisso. Mas pastor, nos pergaminhos originais não tem esse versículo 4. Mas pastor, não, isso era um movimento natural. Irmão, esquece disso. Quando eu me perguntei acerca desta passagem, e eu vim questionando o Senhor, mas o que o Senhor quer falar? O Senhor quer falar do anjo que descia e agitava as águas? E Deus falava no meu coração: não, esquece o anjo. Esquece o anjo. Esquece a crença judaica. Se o anjo descia e agitava as águas ou não, se tem na Bíblia, no original, não esquece. Nessa noite, filho, foca em mim. Aleluia. Oh, glória, eu venho aqui nessa noite como um porta-voz de Deus para te dizer, meu irmão. Oh, eu não sei aonde você tem olhado, eu não sei aonde você tem esperado, mas o meu Jesus está te dizendo nessa noite: filha, foca em mim de novo, foca em mim novamente. Eu vou entrar com providência. O texto diz que Jesus vai até aquele homem, e a pergunta que Jesus faz, ela me deixa intrigado aqui esta noite. Ele pergunta para ele: queres ficar santo? Não creio que o homem estava 38 anos ali, esperando isso, pastor. E por que Jesus faz essa pergunta: queres ficar santo? A resposta desta pergunta, do porquê Jesus faz esta pergunta, está na resposta do paralítico. O paralítico podendo responder: sim, eu quero. Não, eu não quero. Senhor, eu não tenho ninguém. Toda vez que acontece esse fenômeno, detalhe, alguma coisa acontecia, porque nós temos aqui um relato no texto de alguém que vê. E não foi uma vez, porque ele diz todas as vezes. Nós temos aqui uma testemunha ocular, alguma coisa acontecia ali. Mas o detalhe, Senhor, é que toda vez que eu vou, vem outro e desce antes de mim. Por quê? Porque eu não tenho ninguém que me coloque lá. Glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Me desculpa, querido, mas eu preciso dizer algo de Deus que está queimando aqui no meu coração. Deus me traz aqui nessa noite. Eu quero te dizer algo aqui neste momento. Oh, glória a Deus. Deus te convida nessa noite a dar uma resposta, irmão. Deus te convida nessa noite a responder. Pastor, eu estou nessa situação, está acontecendo isso, meu filho está nas drogas, o meu marido não sai do alcoolismo. Pastor, a situação está diversa, mas a pergunta é uma só: você quer mudar o quadro da história hoje? Oh, aleluia! Só não pode responder como ele. Eu não tenho ninguém. A pergunta não é se ele tinha alguém. É que às vezes a gente
superar aquela situação, né? A gente quer dar aquela forçada lá na nossa igreja. Tem irmãos, aqui eu sei que não, mas na nossa igreja tem alguns irmãos que a gente encontra pela rua, pastor, andando com a sacola para lá e para cá, sorridente, e de repente quando a gente vê na rua, olha o pastor de longe e já... Mas o Senhor, olha tudo. Olha por mim lá. Olha por mim lá. Olha por mim lá, pastor. Coloca o meu nome. Oh, nessa noite a pergunta é uma só, irmão. Você quer ou não quer mudar a situação? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, não, eu estou pregando aqui o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar, o Deus que fechou a boca do leão, aleluia. Eu estou falando sobre o Jesus que andou por cima das águas, o Jesus que disse no capítulo 11 lá, saia para fora, e o homem que estava 4 dias morto saiu, aleluia. Oh, glória. Se você crê nesse Jesus nessa noite, se é esse Deus que você serve, levanta a tua mão nessa noite, adorador, começa a adorar a Ele. Hoje Ele está mudando o quadro da tua história. Oh, Deus impossível. Aleluia. Quando o anjo pergunta para aquela jovem de aproximadamente 17 anos de idade, ele anuncia o nascimento do Filho de Deus, e ela diz, mas não, o anjo pergunta à mulher, Lucas, haverá alguma coisa impossível com Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Qual é a sua impossibilidade nessa noite? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando aqui nessa noite o Deus que entra lá na tua faculdade. Eu estou pregando aqui nessa noite o Deus que entra na sua finança, se for necessário. Eu estou pregando aqui nessa noite também o Deus que visita agora aquela biqueira. Eu estou pregando aqui nessa noite o Deus que visita aquela UTI hospitalar agora. Oh, glória! Aleluia! Versículo 8 diz que Jesus olha para ele e diz, levanta, toma tua cama e anda. A cama é como se fosse uma carta, é como se fosse um registro oficial que ele era paralítico, que ele era dependente. A cama era um registro oficial para que todos vissem que aquele homem não podia estar dentro do templo. Aquele homem, oh glória a Deus, aleluia. Mas naquele dia a sua história estava mudando. Porque Jesus de Nazaré estava de frente dele perguntando, oh, a sua história ia mudar agora. Se todos o conheciam como um paralítico, aquele que carregava a cama, de repente o texto mais para frente vai dizer que aquele homem que estava lá embaixo no tanque, agora se encontra onde? Lá dentro, junto com os judeus, festejando, dentro do templo. Oh, glória! Mas pastor, é sábado. Sábado não é dia de cura. Oh, mas quem estava curando era Jesus. Oh, aleluia. Eu estou pregando aqui nessa noite o Deus do impossível.
Aquele homem encontrou o seu milagre naquele dia de sábado, e de repente, aquele homem que por mais de 38 anos vinham os judeus passando para ir para a festa, mas ele não podia ir, porque ele estava enfermo. Enfermidade era como se fosse um pecado, ele não podia entrar dentro do templo, mas agora, lá está ele, no meio dos judeus, no meio da festa, porque Jesus entrou no cenário daquele sábado e mudou a história daquele homem. Eu quero te convidar nessa noite a levantar a tua mão como adorador, porque o teu Jesus nessa noite está entrando com providência. Ele está mudando a situação aqui hoje, ele está mudando o quadro aqui hoje, ele está entrando com o impossível aqui hoje. Ei, levanta nessa noite dessa situação, toma nessa noite a cama, toma nessa noite aquilo que era motivo de vergonha, aquilo que alguém olhava e dizia não pode, não vai dar, não tem jeito, é traficante, é alcoólatra, não tem como. Jesus está dizendo nessa noite, é aí que eu quero te usar, é desta forma que eu vou te usar, eu vou te levantar. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Hamilton. Eu sinto a presença desse Jesus aqui. Oh, glória, glória. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu sei que nós estamos vivendo dias complicados. A palavra está começando a se cumprir. A igreja está passando a ser o centro. E a palavra tem que se cumprir. Mas não é o centro da bênção. Pelo contrário, alguém passa dessa porta aberta e grita: aí estão os assassinos, matando as vidas. Que loucura! Adora-se Deus em casa. Amém, eu respeito, mas eu quero adorar a Deus aqui. Eu posso adorar a Deus em casa? Sim, pode, mas eu quero adorar a Ele aqui. Eu posso também. O que é interessante é que o pós, depois de todas essas coisas que acontecem, nós pegamos uma igreja lá em Itapira, na primeira parada. Quando a gente voltou, eu peguei casamentos sendo destruídos. Jovens recém-convertidos voltaram para os homens. Alguns irmãos que ali estavam abalados com o seu psicológico, com a sua mentalidade. Oh, glória a Deus. Oh, glória. O Espírito Santo de Deus me traz no coração aqui agora, Daniel, dentro da corte dele. Belsazar, o rei da Babilônia, ele está fazendo um grande banquete. E nesse banquete, ele manda trazer todos os utensílios do templo de Deus, que eles haviam tomado. Quando se traz aqueles banquetes, a mão do Senhor aparece na parede, escreve algumas palavras, e nós vemos que Deus estava assinando a sua sentença. O seu reino foi tomado. Mas o que nos chama a atenção é que nesta passagem, capítulo 5, Daniel, ali para o versículo 13, se não me falha a memória, quando eles mandam chamar Daniel, porque aquilo intrigou o rei, e não teve quem interpretasse aquelas palavras.
Alguém lembrou, olha, lá atrás, o menino interpretou uma vez o sonho do rei Nabucodonosor. Vamos chamar ele? Chamaram Daniel de novo, ou Beltesazar, como ele era conhecido ali na Babilônia. Porque quando ele chegou, uma das coisas que aconteceu foi mudar os nomes, e o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Em vez de glorificar a Deus, agora ele estava com o nome pagão. E quando chama a Daniel, ou Beltesazar, e ele entra na presença do rei, no versículo 13, me chama a atenção, que o rei Beltesazar, ele olha para Daniel, e ele faz a seguinte pergunta: és tu Daniel? És tu Daniel? És tu Daniel? O nome de Daniel havia sido dado. Mas agora a pergunta do rei foi bem objetiva: és tu, Daniel? Em outras palavras, o rei estava perguntando para aquele moço se os dias em que ele estava ali interferiram, mudaram a sua essência. Porque dentre os que ali estavam, ninguém deles interpretaram aquela escrita. Mas se ele fosse o mesmo Daniel que veio dos cativos, aquele mesmo menino, ele iria interpretar, ele iria saber o que estava escrito. Glória a Deus, glória a Deus. Mas pastor, o que esta palavra tem a ver com a noite dessa? Porque o mundo está te olhando. Nós estamos vivendo um retorno de pandemia, mas alguém está te olhando, alguém está vendo os seus passos, e a pergunta é uma só: você ainda é o mesmo? É a mesma essência? Você ainda serve da mesma forma? Poderia até acrescentar, né? Ou você já se corrompeu na Babilônia? Meu Deus! Ou o manjar, ou a afinidade, ou a honra eterna já te corrompeu. Pastor Márcio, uma pergunta nessa noite que o Espírito Santo de Deus faz para mim. Márcio, você ainda é o mesmo? Igreja do Senhor, nessa noite a pergunta que Deus te faz é: você ainda é a mesma pessoa? Que antes de vir o Covid ao mundo, você vinha para os cultos, adorava, exaltava, chorava na presença do Senhor, cria na cura, cria no milagre, cria no sobrenatural. A pergunta nessa noite é uma só: você ainda é essa mesma pessoa que está pronta para inflamar a cidade de Mogi Guaçu, para que Deus te use como um canal de bênção aonde você estiver? Se a resposta é sim, se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Nós estaremos orando nesta hora.